vídeo. Vamos mudar aqui. Olá amigos, boa noite. Já estamos ao vivo. No meu relógio faltam uns 2 minutos, mas vamos nos conectando pela página do Facebook do Centro Espírita Joana d'Arc, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, ali no bairro Copa Mil. Vamos nos conectando, já estamos ao vivo. Mais um minutinho, vamos dar início, só aguardar o pessoal entrar, porque no meu relógio ainda falta 2 minutos, um minutinho. Estamos entrando aí para fazer a nossa palestra desta noite com o tema Motivos de Resignação, tema esse que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Como nós sempre avisamos, toda atividade espírita se inicia com a leitura edificante, uma mensagem e uma prece. O objetivo da leitura é para ir nos sintonizando, mudando os nossos pensamentos, sentimentos internos, e permitir que nós melhoremos a nossa sintonia ou fortaleçamos a nossa sintonia com os espíritos amigos e entramos na prece para promover essa conexão e iniciarmos aí as conexões amorosas com as reflexões dessa noite. Boa noite, Cleuzinha, lá de longe de São Paulo está aí conosco, seja bem-vinda e todos sejam bem-vindos que estão se conectando aí. Como nós dissemos, vamos iniciar com a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ver o que nos traz na noite de hoje. É a lição 63. Boa noite, Rosa, conseguiu entrar. Eni, minha querida, minha flor, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite de Eni e da nossa querida Emily também, do Centro Espírita Joana d'Arc, aqui de Cuiabá, no bairro Copa Mil. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês esta noite, viu? Obrigado pelo carinho. Então a mensagem de abertura está no livro Fonte Viva, com o título Diferenças, lição 63. Emmanuel sempre traz uma reflexão acerca de uma passagem do Evangelho que algum dos apóstolos nos trazem. Nessa noite e nessa lição, a mensagem é de Jesus, João capítulo 13, versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito profunda, essa passagem de Jesus, que nos convida para sermos seus discípulos, mas só seremos reconhecidos como discípulos se vos amardes uns aos outros, se nos amarmos uns aos outros, vencendo o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, sentimentos que ainda podem fazer parte aí da nossa intimidade, Somos convidados por Jesus a sermos os seus discípulos, mas se nos amarmos um ao outro. Boa noite, Alessandra, boa noite, Alvina, Carmo, todos sejam bem-vindos. E vamos à reflexão de Emmanuel em cima dessa passagem de Jesus, João, capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam ao Mestre, ao Senhor e Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam de afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna, através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes
de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existem, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem, por intermédio do verbo consolador, sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lo permitem. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então, conforme o convite de Jesus, no que João nos convida, trazendo a reflexão no capítulo 13, versículo 35 do Evangelho, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, Emmanuel nos traz aqui a reflexão que no cristianismo, nas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que de alguma sorte se ligam a Jesus. Ele cita primeiro que há esses corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, que exaltam Jesus, a intercessão divina, que agem de forma como se existisse algo de maravilhoso, miraculoso, E Emmanuel diz que são simplesmente beneficiários e sonhadores, porque estão querendo se vincular a Jesus pelo maravilhoso, pelo milagre, pelo fantástico. Não é isso que Jesus quer, Ele fala também que há temperamentos ardorosos que impressionam na tribuna, através de preleções eruditas e comoventes, pessoas que falam na filosofia, na religião, na história, mas não avançando, contudo, além dos discursos preciosos, E existem os que são simplesmente sacerdotes e pregadores, que são inteligentes, que leem páginas, escrevem páginas, consoladora, arrancam lágrimas de emoções, mas, todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso, só fica na letra ou nas palavras, E tem os que são simplesmente escritores intelectuais, mas todos guardam recursos e méritos especializados. Aquele que realmente louva o Senhor com pensamentos, palavras, atos e ações a cada dia, que distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que possível, que ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem em obras de sacrifício próprio e do amor puro, nos moldes da ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, nem pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então Emmanuel nos convida aí, a sermos um discípulo do Cristo, por muito nos amar. Essa é a proposta e esse é o convite, o amor. Boa noite a todos que estão se conectando, sejam bem-vindos à página da Casa Espírita Joana d'Arc de Cuiabá, que fica aqui no bairro Copa 1000, sejam todos bem-vindos. A casa tem outros dias de atividades também, mas hoje estamos aí a convite da direção da casa, da nossa Emily, da nossa Eni, almas queridas do coração, para estarmos falando nessa noite aí de motivos de resignação. Vamos fazer a nossa prece e começar as nossas reflexões que já se iniciaram com a abertura, com a mensagem de Emmanuel, Fechando os nossos olhos, agradecidos a Deus nosso Pai pela infinita bênção que se derrama sobre nós, pela saúde, pelo trabalho que nos dá o pão de cada dia, pelas provas e expiações que nos convidam no desenvolvimento moral e espiritual, por aqui estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, cada um no seu lar. Disseste Tu que onde estiver 2 ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Estamos reunidos pela tecnologia, devido à situação de não estarmos podendo estar próximos um do outro, mas próximos de coração e pensamento e sintonizados com os benfeitores da Casa Espírita Joana d'Arc, aqui de Cuiabá. Gratidão pelo Teu Evangelho, gratidão pelo Espiritismo,
que tanto tem nos consolado e orientado nesta encarnação. Abençoe nossos propósitos no bem e que possamos estar aí conectados contigo e nos inspire para as reflexões dessa noite, envolvendo os trabalhadores desta casa de oração, aqueles que a dirigem nos 2 planos da vida e todos aqueles que ao longo dos anos têm batido a porta desta casa em busca de Ti e de Deus nosso Pai, por meio dos trabalhos que são realizados, das palavras edificantes que são propostas. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, nesta noite, temos a felicidade aí de trazer a reflexão para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Motivos de Resignação. A mensagem começa dizendo que por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que há de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, quando Jesus disse bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, se a gente parar para pensar, todos nós estamos na condição de aflição. Cada um num grau de aflição, vamos dizer, né? Mas muitos de nós entendemos que aflitos são aqueles que estão aí passando provas acerbas, dolorosas, que mexe com a intimidade de cada um, que é o desencarne de um ente querido, de uma pessoa muito próxima, que é uma enfermidade que bate à porta e parece que vai levar essa pessoa ao desencarne, que é a perda de um emprego, do trabalho, é o acidente com algum familiar querido, alguma coisa próxima. A aflição, muitos de nós entendemos que são aqueles que são levados a sofrer um acidente, a ficar aleijado, a ter aquilo que o mundo entende como dor e sofrimento. Isso nós entendemos como aflição. Mas como nós vivemos no mundo de provas e expiações, que está mudando para mundo de regeneração, mas ainda não percebemos esse mundo chegar por conta dos nossos conflitos, dos nossos equívocos, das nossas paixões que ainda trazemos. Somos espíritos que estamos no caminho aí de desenvolvimento moral e espiritual. No entendimento, conforme Jesus nos trouxe o Evangelho, para entender esse estado de bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, somos todos nós. Porque estamos buscando o estado de felicidade, o estado de paz. Boa noite aos amigos que se conectam e nos cumprimentam aí, Marluce, Jean, Adenil. E o estado de aflito que Jesus nos chama é exatamente para aqueles de nós que não conseguimos manter um estado de paz e de felicidade. Aqueles de nós que por um momento de alegria recebemos uma notícia e entramos no estado de exaltação, de alegria e de felicidade, mas basta receber uma mensagem no WhatsApp, basta ouvir uma notícia na televisão, basta alguém chegar conversando com a gente em um tom de desequilíbrio, de perturbação, que já nos tira daquele estado de felicidade e de alegria. Aí a gente entra em aflição. Então a aflição não é aquele estado máximo de dor, de sofrimento, de perturbação, não. A aflição é quando nós saímos do estado de paz, de alegria, de harmonia. Boa noite, Emily, minha flor, minha querida, minha irmã da alma e do coração. Então, quando nós não estamos nesse estado de equilíbrio, de vigilância e oração como Jesus nos ensinou, nós estamos quase que a todo momento em aflição. Se a gente pega um carro, vai dirigir o carro, a gente percebe que o nosso estado emocional muda. A gente entra em aflição. É porque a preocupação com o motoqueiro, com o carro da frente, o carro de trás, com gente que está correndo, gente que está andando devagar. Se a gente para o carro, entra para comprar alguma coisa numa loja ou entra no ambiente de trabalho, a gente já entra num estado de expectativa porque a gente não sabe como que vai ser. Se a gente vai encontrar o produto que a gente vai comprar na loja, no mercado, na farmácia, em qualquer lugar. Se a gente vai encontrar pessoas que estão bem lá dentro do ambiente de trabalho ou existe um problema muito grande.
Muitos de nós, quando entramos dentro do nosso lar, a gente mentaliza que estamos entrando no nosso paraíso. Estamos entrando naquele ambiente de amor que nós procuramos construir. Mas, de repente, a gente entra e é recebido já com alguém chorando, ou alguém bravo, nervoso, irritado. Isso já muda o nosso estado íntimo. Aí você percebe esse estado de aflição que Jesus disse, que é para todos nós, todos, que não conseguimos manter um estado de harmonia e de equilíbrio. E aí vocês poderiam dizer, mas Eudes, como você disse, estamos num mundo de provas e expiações. Muitas coisas externas vão interferir no nosso estado interno. Isso é realidade, vai interferir. Mas, quando nós estamos numa proposta de desenvolvimento moral, de crescimento espiritual, de promover, conforme a doutrina espírita nos propõe, o autoconhecimento, a autoiluminação, para realizar a autotransformação, esses estados externos não vão interferir tanto no meu estado interno, na minha intimidade. Porque quando eu estou procurando o autoconhecimento, eu estou procurando me conhecer. E me conhecer de que forma? Me conhecer para saber quem eu sou. Quais são minhas emoções? Quais são meus sentimentos? O que eu trago dentro de mim? A partir do momento que eu trago uma proposta de me conhecer, eu vou refletir, eu vou meditar. E ao meditar e refletir, eu vou me conectar com espíritos que estão querendo o meu melhor. Aí eu entro naquele estado que Jesus pediu de vigilância. E quando eu percebo que eu posso entrar num estado emocional que não é o adequado, que não é o que eu quero, eu vou fazer uma prece, uma oração. Ao fazer uma oração, eu me conecto com o meu anjo guardião e os espíritos amigos. Ao me conectar com eles, eu vou conseguir manter um estado de vigilância e de harmonia. Aí aquilo que os outros fazem fora não vai interferir tanto dentro de mim. Esse é o autoconhecimento. Quando eu me autoconheço, eu promovo a autoiluminação, que é estar num estado de pensamento, de sentimento, conectados com os nossos anjos guardiões e os espíritos amigos. Depois dessa autoiluminação, eu vou promover a autotransformação, que é a transformação moral do homem velho para o homem novo, como é muito comum dizer no movimento espírita. Então, com essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Aí a gente entra numa visão e num entendimento que muitos de nós não compreendemos. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo diz essa palavra bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Só que nós não entendemos assim. Nós entendemos que o sofrimento é o início da dor, da não felicidade, é o início de que perdeu a paz e a felicidade. E o Evangelho vem nos dizer que hão de ter, a compensação que hão de ter os que sofrem a resignação e que leva que leva o padecente a bendizer do sofrimento. Então nós temos que mudar a chave mental. Quando o sofrimento chega, é sinal do quê? Do prelúdio da cura. É sinal de que eu estou terminando uma etapa de aprendizado pela dor. Se eu aprender, conforme diz o Evangelho, com resignação, resignado, sem reclamar, sem procurar culpados para minha dor, sem procurar alguém para ser o motivo do meu sofrimento, entrando num estado de resignação, bendizendo o sofrimento. Olha isso. Porque bendizer do sofrimento é agradecer o sofrimento. Aí a gente sempre lembra daquilo que a gente fala. Quem que tem coragem de agradecer a Deus porque o marido, a esposa, o pai, a mãe, o filho, o irmão, um amigo querido acabou de desencarnar? Quem que agradece a Deus?
Obrigado, Senhor, pelo meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho, o meu sobrinho, o meu tio, o meu avó, pessoas que eu amo muito, acabou de desencarnar. Cumpriu a sua missão. Quem que agradece? Nós não temos esse entendimento. Quem que agradece quando você chega no seu ambiente de trabalho e recebe a notícia de que você foi demitido? E aí você vai fazer uma oração: obrigado, Senhor, por eu ter sido demitido, por ter sido mandado embora, perdi meu emprego. Eu ia aposentar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 15 anos. Ou um trabalho que eu acabei de entrar, estava com 1000 planos, fui demitido. Obrigado, Senhor. Com resignação. Obrigado, Senhor, porque bateram no meu carro, bateram na minha moto, eu sofri um acidente, uma moto, eu estava andando na calçada, uma moto, um carro bateu em mim. É isso que ele quer dizer. Só que nós não entendemos assim. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então nós somos convidados a entender que toda dor, todo sofrimento é um prelúdio da cura. Cura para o quê? Para o espírito, para a alma. A cura para mim. Eu estou sendo curado, mas se eu passar por isso com resignação, e se eu estiver conectado, agradecendo a Deus pela dor e o sofrimento que está batendo na minha porta. Ele segue dizendo no Evangelho assim. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Ele vai mais longe, numa outra interpretação dessa palavra de Jesus, bem-aventurados os aflitos, querendo dizer que nós devemos nos considerar felizes por estar sofrendo, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Então, eu devo ficar feliz, porque quando a dor, o sofrimento, a dificuldade, o desafio, a prova bater na minha porta, eu devo me considerar feliz porque eu estou sofrendo. E essas dores, estando no mundo de provas e expiações, significa que é o pagamento da dívida das nossas passadas faltas que nós contraímos. Quem que não fica feliz de pagar uma dívida? É esse pensamento que nós deveríamos ter. Ficarmos felizes por estar pagando a dívida. Aquele que deve e não tem como pagar, aí sim ele deveria ficar triste, desanimado e desestimulado. Mas aquele que deve e está tendo a oportunidade de pagar a dívida, aí sim ele deveria ficar feliz. Quem que não fica feliz quando pagou uma dívida, ficou livre? Não tem débito, está com o nome limpo. Era mais ou menos isso. Porque perante a justiça divina nós somos espíritos devedores, espíritos rebeldes porque não cumprimos as leis de Deus, espíritos atrasados porque ainda estamos nos prendendo às coisas do mundo, como esse entendimento do sofrimento, que é o que não me traz felicidade. E aí o Evangelho vem nos convidar que o sofrimento, nós deveríamos bendizer o sofrimento. E se passamos com resignação e bendizendo, agradecendo o sofrimento, é porque nós estamos entendendo o que Deus quer ensinar. Espera aí, se a dor está difícil, Deus está querendo me ensinar alguma coisa aí. O que eu não aprendi ainda? Por que eu estou passando por essa prova, essa expiação? Estou passando por esse sofrimento? O que eu não aprendi ainda? O que eu preciso pensar, entender? É isso que Deus quer. Porque a doutrina espírita, o espiritismo, é uma doutrina racional. Por isso que está escrito lá nas obras básicas que um dos seus objetivos é desenvolver uma fé raciocinada, onde eu vou pensar, onde eu vou meditar, onde eu vou refletir, onde eu vou entender o que está me acontecendo. Por isso que o espiritismo nós não podemos dizer unicamente que é uma religião. Ela é uma doutrina que dentro dela tem ciência, filosofia e religião. Um contexto que nos faz pensar, refletir, meditar, entender as leis divinas e entender
Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui e por que sofremos. Então, quando ele diz que deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, a gente deveria ter um sorriso nos lábios. No momento que estamos passando aí nesses 3 meses, 6 meses ou 7 meses da descoberta do coronavírus no mundo, tem gente que está com pavor de pegar o vírus. E tem gente que está falando, eu quero pegar o vírus logo para eu criar imunidade e passar por isso. Quando nós temos fé, quando nós temos coragem, a gente enfrenta. Eu vou tomar todos os cuidados possíveis. Mas se eu pegar esse vírus, eu vou agradecer a Deus. Porque eu vou passar com ele com resignação. E vou agradecer a Deus. Bem dizer do sofrimento. Porque logo ele vai se curar, eu vou me curar e o vírus vai embora. E eu não vou pegar de novo. É mais ou menos assim. Agora, aquela pessoa que fica com pavor, com medo de ter problema, de ter dificuldade, de pegar uma doença, ela acaba traindo. Porque vivemos num mundo de energia, o universo é energia. Tudo que eu penso, sinto, falo, faço, eu jogo para o universo. E o universo me devolve em dobro. Por isso que na mensagem inicial, Jesus faz o convite e diz que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Se amarem. Então todos aqueles que seguem os ensinos de Jesus são convidados a se amarem, a nos amar. Então eu vim para dar amor. Se eu vou receber amor é outra história. Eu, enquanto discípulo, eu quero amar. Eu vou amar e distribuir amor. Ele segue aqui dizendo, que essas provas suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então nós estamos construindo o nosso futuro hoje. Boa noite, companheiros aí, Loreci, Rosinei, Maria. Nós estamos construindo o nosso futuro hoje, agora. O nosso presente hoje, ele é o nosso passado, que está se criando agora, realizando agora. Só que como ele é o nosso passado, nós criamos ele lá atrás, ele é o nosso futuro do passado. E ele vai ser o futuro deste presente. Dá um tilt na cabeça, de pensar que nós somos os construtores da nossa história, da nossa felicidade ou infelicidade. É isso que ele quer dizer. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Então é o que eu estou fazendo agora que vai dizer desse futuro, porque eu estou vivendo hoje. O hoje é o futuro de ontem. Então, se eu estou sofrendo, eu construí essa dor e esse sofrimento no passado, nessa encarnação ou em outra. Ou em outras, Então, se eu não quero sofrer no futuro, eu tenho que ser hoje melhor. Um homem, uma mulher, onde Deus me colocou. Um espírito de bem, como o convite de Jesus. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E ele segue dizendo, deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Então a vinda neste mundo é passageira. Se nós estamos sofrendo, vamos agradecer a Deus, porque reencarnamos, estamos tendo a oportunidade de pagar a dívida. Se eu estou pagando a dívida com resignação, com paciência, agradecendo, amando, eu vou sair daqui melhor do que quando eu entrei. Vou voltar para o plano espiritual como um vitorioso, não vitorioso conforme o mundo, vitorioso porque eu venci o mundo. Mas muitos de nós estamos sendo vencidos pelo mundo. Como que nós somos vencidos pelo mundo? Boa noite, Dirce, boa noite, Ana Maria. Quando nós nos deixamos levar pelos convites das novelas, dos filmes, das televisões, das revistas, desses ícones da sociedade que muitas vezes têm posturas e imagens desequilibradas, equivocadas, e muitos de nós queremos parecer com eles. Aí o mundo vence. E Jesus veio para nos mostrar que ele venceu o mundo. E nós podemos voltar para o plano espiritual vencendo o mundo.
E aí quando chegar no plano espiritual, vamos programar a nossa próxima encarnação com mais força, com mais coragem. Vai ter dor? Vai ter sofrimento? Vai, mas nós estaremos mais fortes. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. Então, se eu pago com amor, com essa proposta de Jesus, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, eu não vou sentir inveja, raiva, ódio, rancor, ressentimento, não vou deixar levar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, que a gente encontra em todos os cantos, em muitas pessoas. Inveja, ciúme, destaque, porque muitas vezes a gente quer o que o outro tem, mas a gente não quer pagar o preço pelo que o outro fez para chegar onde chegou. Aí, realmente está distorcido, como a proposta de Emmanuel e de muitas pessoas que seguem o Cristo, e na verdade estão distorcidos com o entendimento do Cristo, que não é isso verdadeiramente. E nós viemos ao mundo para, Jesus disse, brilhe a vossa luz, mas brilhe a vossa luz interna, e não para o mundo, para Deus, para que depois que eu sair deste corpo, cumprir a minha missão, eu chegar do outro lado com esta luz brilhando, porque na minha bagagem eu levo muitas coisas. Eu trabalhei, eu resignei, eu renunciei, eu sacrifiquei, eu fui humilde, eu fui simples, eu fui benevolente, eu fui fraterno, eu pratiquei a caridade, mas eu amei. E ele segue dizendo: não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Que a gente fique feliz por estar sofrendo, mas não é um sofrimento de loucura, não é um sofrimento de doente, é um sofrimento de interno, de agradecer a Deus por estar sendo experimentado, mas pedir a Deus: me dê força, me dê coragem, aumenta a minha fé, abra minha mente para que eu entenda e aprenda uma lição com essa dor e com esse sofrimento. O que eu não aprendi ainda? O que eu preciso aprender? Boa noite, Tiana. Boa noite, Cássia. Boa noite, Lucimari. Então, meus irmãos, ele segue dizendo: aqueles que assim agem são ditosos, porque se quitam, e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. E quem não quer estar livre de uma dívida? Todos nós. Se a gente está com um cartão de crédito estourado, eu sei que eu não posso sair, que eu não posso comprar comida fora, que eu não posso fazer viagem, eu vou ter que dar uma recuada, economizar. É isso. Vou sofrer? Vou sofrer, porque eu queria viajar, eu queria comer uma pizza, eu queria comer um lanche, mas eu vou ter que comer minha comidinha, vou ter que gastar menos gasolina com o carro, sair menos, eu queria enchapada, não posso. É isso que está pedindo, né? Não querendo dizer, aqueles que assim agem são ditosos, porque se quitam, e porque depois de se haverem quitado estarão livres. E porém o homem, ao quitar-se de um lado, e se porém o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação, que é o que muitos de nós fazemos. A gente gasta mais do que tem. A gente gasta mais saúde do que a gente tem. A gente abusa do tempo. A gente está aprendendo, estamos aprendendo a lidar com essas diferenças aí. Dentro dessa proposta que Hamed nos traz de motivos de resignação, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós trazemos aqui uma reflexão do livro Renovando Atitudes, de Hamed, onde ele faz aí uma reflexão entre karma e lei de causa e efeito, para a gente entender um pouquinho por que a gente sofre, né? Ele chega a nos dizer aqui: porque ainda não vemos as coisas sem o manto da ilusão, é que acreditamos em prêmios e castigos. Na realidade, suportamos apenas as consequências dos nossos atos. Então a gente vive ainda, né, nesse manto da ilusão. Se eu fizer isso, eu vou ganhar aquilo. É uma ilusão. Não há negociação com Deus. A questão com Deus é o trabalho das virtudes. É o trabalho da prática. O Espírito da Verdade colocou no Livro dos Espíritos, nas obras básicas, está lá como uma lei. Fora da caridade não há salvação. Então não tem ilusão.
E a doutrina espírita é uma doutrina racional que nos propõe a ter uma visão da vida, uma visão de Deus, uma visão das leis divinas, sem ter ilusão. É realidade. É realidade com seriedade, com responsabilidade, com honestidade. Ele segue dizendo: dessa forma, tudo que está acontecendo em tua vida é produto de tuas crenças e pensamentos que se materializam. Então seria tudo que está acontecendo na minha vida é resultado do que eu pensei, senti, falei e faço, né? Tudo que está acontecendo em tua vida é produto de tuas crenças e pensamentos. Não se trata, pois, de punições, nem de recompensas, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais. Porque muitas vezes a pessoa pensa, né? Meu Deus, Deus está me castigando. O que eu fiz para estar sofrendo assim? Por que Deus está me castigando? Não, esse não é o Deus que nós conhecemos, estamos conhecendo. Por isso que Kardec, a primeira pergunta que ele fez no Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não é quem é Deus, onde está Deus, não. É que é Deus. Para a gente entender que Ele é todo amor, justiça e caridade. Então, quando o sofrimento bater a minha porta e eu tiver dificuldade, eu preciso ter esse entendimento, que não se trata, pois, de punição, nem de recompensas, quando alguma coisa acontece de positivo, mas reações desencadeadas pelas tuas ações mentais. Certas ideias sobre o karma não condizem com a coerência e com a lógica da reencarnação, levando-te a interpretações distorcidas e irreais sobre as leis divinas. Karma, em sânscrito, o que quer dizer? Quer dizer ação. Ação. Então, tuas ações, ou seja, teus karmas são positivos ou negativos de conformidade com o que fizeste e segundo tuas convicções e valores pessoais. Então, algumas pessoas falam, né? Você está passando isso porque é seu karma. Fulano é meu karma. Ei, peraí. Karma, em sânscrito, quer dizer simplesmente ação. Então seria nossas ações, ou seja, nossos karmas são positivos ou negativos de conformidade com o que nós estamos fazendo e segundo as nossas convicções e valores pessoais. Aquilo que eu acredito e não abro mão. Aquela ideia que eu falo, eu não vou mudar de ideia, eu vou pensar assim sempre. Se eu não estou em constante mudança, se eu não estou crescendo, se eu não estou me desenvolvendo, eu vou sofrer as consequências disso. Deus não julga atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque tens o livre-arbítrio como patrimônio, é que deves admitir que a vida dá chances iguais para todos. A diferença está na credulidade de cada um. A diferença está na forma como cada um acredita. Então Deus não julga nossos atos pessoais, mas criou leis perfeitas que dirigem o universo. Porque nós temos o livre-arbítrio como patrimônio, é que nós devemos admitir que a vida dá chances iguais para todos. Então não adianta ficar olhando pelo jardim do vizinho. Não adianta ficar reparando que lá está dando flor, a grama é verde, e no meu não tem flor, não tem grama. Ei, Deus deu oportunidades iguais para todos. Porque nós temos o livre-arbítrio como patrimônio, é que nós devemos admitir que a vida dá chance igual para todo mundo. A diferença está na credulidade de cada um. A seguir, algumas formas negativas de pensar, que algumas pessoas falam, né? Não posso mudar, esse é meu karma, como eu falei, né? Tenho que sofrer muito, são erros do passado, né? Se golpearmos algo para frente, esse objeto terá a força e a direção que lhe imprimimos. Se continuarmos, pois, a golpeá-lo, recolheremos sucessivos retornos com relativa frequência e intensidade conforme a nossa ação. É aquela história do João Bobo. Você dá um murro no João Bobo, ele vai e volta. Ele vai e volta. Então, a força que nós estamos jogando de palavras, pensamentos, atos e ações, ela vai voltar para a gente. São assim teus karmas. Atos e atitudes que detonas continuadas vezes, vida após vida, recebendo como consequência as reações decorrentes da tua liberdade de agir. Por que então não muda o teu karma? Por que não muda o teu karma? Por que não muda os seus pensamentos, as suas ações, os seus sentimentos, né? Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos, quando asseverou: muito lhe foi
muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Então, quando a gente tem ações benevolentes, nós diminuímos os atos negativos. Por isso que o Espírito da Verdade colocou nas obras básicas fora da caridade nossa salvação. Então, se eu pratico a caridade, se eu tenho ações benevolentes, nós estamos aí impedindo os efeitos negativos. Mas não fazer, eu vou fazer isso para impedir algo de ruim que eu fiz. Não funciona assim. Tem que ser algo daqui de dentro, da nossa emoção, da nossa vontade, no entendimento da nossa mente e dos nossos sentimentos. Que fazer o bem vale a pena, que fazer o bem é bom, fazer o bem é algo que me faz bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Ou ainda, o amor cobre a multidão dos pecados. Nós estamos aprendendo isso, que o amor cobre a multidão dos pecados, né? Algumas religiões e sociedades vingativas e condenadoras impuseram a crença da punição como forma de resgatar a consciência intranquila perante as leis morais. Outras, mais radicais, ainda diziam que somente o sofrimento e o castigo até a 4ª geração. Existe isso ainda, né? Era um tributo necessário para que as criaturas pudessem se harmonizar perante o tribunal sagrado, com isso olvidando a providência divina, que usa como método real de evolução apenas a educação do amor. Não existe isso que você vai sofrer até a sua 4ª geração. Não. A providência divina usa como método real de evolução apenas a educação e o amor. Aquele que muito amou foi perdoado, foi o que disse Jesus. Não aquele que muito sofreu, aquele que muito amou. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, é porque muito amou. Aquele que muito amou foi perdoado e não aquele que muito sofreu. Aí vocês vão dizer para mim, mas Eudes, como é que eu vou passar por uma prova, uma expiação sem sofrer? Tem como passar sem reclamar, sem xingar, sem ser negativo, sem ser pessimista, sem tratar os outros com mau humor e ficar justificando, eu estou fazendo isso porque eu estou com muita dor de cabeça, eu estou com dor no estômago, porque eu estou com um problema muito sério. Não. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. Então, quando eu tenho atitudes benevolentes, elas vão impedir os efeitos negativos. Por mais que esteja na minha programação reencarnatória, mas se eu estou praticando bem, vai diminuir. Aí tem aquela história que há 20, 30 anos atrás contava-se muito em palestras nas casas espíritas. Existia um espírita, trabalhador, praticava caridade, era muito bom, ajudava todo mundo. Sofreu um acidente. Nesse acidente ele perdeu um dedo da mão dele. Ele ficou tão bravo, tão bravo. Naquela época você ia na casa espírita, as reuniões mediúnicas eram em público. Ele perguntou, por que eu perdi um dedo? O que eu fiz na vida passada para perder um dedo? E aí veio o espírito lá e disse, meu filho, agradeça a Deus. Era para você nessa encarnação ter perdido o braço inteiro. Como você praticou a caridade, foi benevolente, você perdeu só um dedo. Se você tivesse amado mais, você não teria perdido nenhum dedo. Então, aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, isto é, resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo. Foi o amor. É conforme eu passo pela dor, pelo sofrimento, né? O amor é que cobriu, isto é, que resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou o castigo. O sofrimento, meus irmãos, apenas nos serve como transporte das almas de retorno ao amor, de onde saímos, fruto da paternidade divina. A função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Por isso nós temos motivos de resignação. Temos que ter motivos de resignação, de agradecer a Deus por estarmos sofrendo. Com essa frase, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, não somos todos nós. Mas para entrar nisso, a gente precisa, entender que o amor cobre a multidão dos pecados. Entender que aquele que muito lhe foi perdoado, porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco
ama, né? Entender que quando nós somos benevolentes, nós impedimos os efeitos negativos. Entender que aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. Que o amor seja o nosso objetivo. Quando nós estivermos passando por dores acerbas, emocionais, psicológicas, espirituais, para aqueles de nós que trazemos mediunidade ostensiva e sentimos, percebemos os espíritos, o mundo espiritual, e muitas vezes a gente sofre com isso. Entender que isso não nos foi dado para sofrer, foi dado para ser uma forma da gente vencer e sair deste mundo melhor. O amor é que cobriu, isto é, o amor que resgatou a multidão dos pecados, não a punição ou castigo. O sofrimento apenas nos serve como transporte das almas de retorno ao amor. Então vamos voltar ao amor. Por que nos distanciamos de nós quando entregamos aos vícios e às paixões? Quando voltamos para nós, como diz Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho, olhando para dentro de nós nessa proposta do autodescobrimento, da autoiluminação e o autoconhecimento, nós vamos encontrar Deus aqui dentro. Por isso que quando nós olhamos para dentro de nós, que o sofrimento apenas serve como transporte de alma de retorno ao amor, é de retorno a Deus, porque Deus é amor e Ele está aqui dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro de nós, nós vamos enxergar Deus, que é amor e que está dentro de nós, e somos filhos de Deus. A função da dor é ampliar horizontes para realmente vislumbrarmos os concretos caminhos amorosos do equilíbrio. Nós somos frutos de Deus e Deus colocou a semente do amor em todos nós. Que possamos fazer essa semente dar frutos, cuidar dela, regá-la, tratar essa semente com amor que somos nós, nos perdoando quando erramos, nos amando quando acertamos, e nos amando quando nós erramos também, entendendo que estamos no caminho, que o caminho exige esforço, exige dedicação, exige renúncia e sacrifício, e que nós estamos com disposição para sacrificar, renunciar, perdoar. Lá na frente, nós vamos olhar para trás e verificar que passamos por muitas provas e expiações, mas que nós conseguimos vencer. E quem esteve conosco foi o amor, porque nós escolhemos amar, enquanto poderíamos escolher odiar, enquanto poderíamos escolher ser desonesto, irresponsável, ser corrupto, mas nós escolhemos amar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque este mundo aí fora está velho e cansado de pessoas desonestas, irresponsáveis, corruptas, negativas, pessimistas, que só reclamam, que só falam mal. Este mundo conta com pessoas como nós, que estamos buscando aprender na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, no Espiritismo, como ser um homem e uma mulher de bem, um homem e uma mulher melhor onde Deus nos colocou. Porque este mundo conta conosco para que onde nós estamos, sermos homens e mulheres de bem, onde vamos demonstrar uma esperança, um otimismo, uma confiança, uma fé, mostrar que diante de provas, expiações, de sofrimento, de dificuldade, vale a pena viver, vale a pena praticar a caridade, vale a pena amar, vale a pena fazer o bem, porque somos filhos de Deus. Que não queiramos as recompensas agora. Não vamos pensar em recompensas e compensações. Vamos pensar que somos elementos, que somos aqueles transformadores da sociedade. Não mudando os outros, mas mudando em nós. Quando nós mudamos, o mundo muda. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter esse entendimento do amor, o quanto ele é importante. Nisso que Hamed nos diz: aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, isto é, o amor que resgatou a multidão dos pecados, não a punição e nem o castigo. O sofrimento apenas nos serve como transporte das almas,
de retorno ao amor, de onde saímos, fruto da paternidade divina. Que possamos voltar para o amor sempre que estivermos distantes aí, vigiando e orando como Jesus nos ensinou. Vamos fechar os nossos olhos, agradecidos a Deus nosso Pai pela oportunidade da vida, pelo corpo perfeito, por estarmos neste momento encarnados neste mundo, onde o mundo passa para mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. De podermos estar aqui contribuindo com os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que a sociedade enxergue que o Senhor está no mundo através dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Obrigado, Senhor, pelo lar que nos acolheu nesta encarnação. Obrigado pelos nossos pais, que nos aceitaram como filhos, que nos deram nome e cuidaram de nós. Obrigado pela família que formamos, que estamos construindo, que construímos. Obrigado, Senhor, pela inteligência e pelo discernimento do bem e do mal. Abençoa os nossos propósitos no bem. Envolva os nossos irmãos que estão em dor e sofrimento, nos hospitais, presídios, prostíbulos, pelas ruas, os desabrigados, os que vivem embaixo de pontes de viaduto, os que estão pela rua se drogando, se alcoolizando. Envolva aqueles que matam, que roubam, que levantam a mão para bater, uma arma para assassinar. Envolva, Senhor, aqueles que se utilizam de oportunidades de fazer o bem para roubar, para serem corruptos e desonestos. Envolva, Jesus, aqueles que dizem ter perdido a fé, a esperança e a confiança. Envolva, Mestre Jesus, todos aqueles que trabalham no bem, que também estão espalhados por todo este mundo, nos dois planos da vida, levando a esperança, a confiança, a fé, a caridade e o amor. Aqueles que acreditam em si, acreditam em Ti, Mestre Jesus, em Deus nosso Pai, entendendo que são agentes e transformadores de um mundo melhor, trabalhadores da Tua seara. Envolva cada um de nós que estamos conectados nesta noite. Envolva especialmente os nossos amigos do Centro Espírita Joana d'Arc, de Cuiabá, do bairro Copa Mil, que nos permite estar aqui refletindo sobre o Teu Evangelho e essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Envolva especial nossas amigas queridas, Emily e Eni, almas queridas do coração, o nosso Moacir e todos aqueles trabalhadores da diretoria e aqueles que dirigem esta casa nos dois planos da vida. Gratidão pela vida e pela oportunidade. Esteja sempre conosco. Muito obrigado, Senhor. Um beijo na alma. Obrigado a todos pela participação. Fiquem com Deus e até a próxima. Que Jesus nos abençoe.